trouxe para vocês aqui um primeiro passo, né, de um ritual de sigilo nórdico. A princípio eu vou mostrar para vocês quais são os instrumentos que estão dentro desse pequeno ritual. Todos os instrumentos foram esculpidos por um artesão da cultura pagã, então existe toda uma energia aqui bem propícia, né, para o ritual. O que é um sigilo nórdico? Os antigos povos, né, da Baixa Europa, eles trabalhavam com símbolos que hoje a gente chama, que hoje a gente conhece como runas, né? E as runas, elas são muito mais além de oráculo, né? Aqui a gente tem trabalho com elas como arquétipo, como fonética, né? Poder do verbo, trabalho com elas como simbologia mágica, traçado, né? E aí várias vertentes, não só como um alfabeto futar, como é conhecido, mas na verdade aqui a grande ideia, quando eu trago as runas, é falar das runas na vida real, que é o que realmente, né? O que realmente vai interessar. Então aqui eu tenho alguns instrumentos que vão trabalhar essa questão. Voltando né, ao que é um sigilo nórdico, é uma união de runas, partindo de um estudo, né, um profissional, um sacerdote, uma vala, Hagedice, que tenha todo esse conhecimento. Ele faz um estudo de acordo com o tema do cliente, o que o cliente está precisando para aquele momento, o que ele precisa transformar, e aí nós fazemos um estudo, traçamos esse estudo. Aqui eu só tenho um rascunho, né? Aqui a gente tem um rascunho com alguns símbolos, animais de poder, né? As runas que vão ser necessárias para esse tema. Aqui a gente está trabalhando criança interior, presente, né? Trabalhar o presente, estar no presente, que é atenção plena, e liberação de amarras do passado. Cada símbolo, cada runa aqui vai trabalhar de forma personalizada, isso aqui é individual, para os temas do cliente. Aqui é um primeiro item, esse é um traçado de sigilo nórdico, como eu comecei a explicar, e aí eu acabei mudando de rumo. Os sigilos, eles eram usados nas navegações, para ter, né, uma navegação segura. Eles eram usados para a terra fértil, né, para trazer a fertilidade para a terra. Eram usados na gestação, na colheita e tudo mais aí que todos nós já conhecemos bastante. Então aqui eu trouxe um traçado de sigilo nórdico com esses temas, o tema da cura da criança interior, liberação das amarras do passado e atenção plena, né? O presente, estar no presente, para poder concretizar. Aí nós temos aqui uma miniatura de um dracar, unimos as forças aqui, né? A Six, né? Também toda esculpida, como vocês podem ver, ó, esculpidas por um artesão da cultura. Aí a gente tem um caldeirão de Loki, tem alguns cristais, tem um instrumento também que é muito usado quando a gente vai trabalhar com cura, que é um apito, que foi feito exclusivamente para o ritual com Eir, né? Eir é uma herveira e ela trabalha processo de cura. E aqui eu tenho alguns outros instrumentos. A lança de Odin, né? Outro símbolo, outro sigilo, o martelo de Thor, um outro símbolo aqui que é instrumento que é usado para chamar também os elementais, os seres da natureza aí para os rituais, né? E compondo aqui a mesa dos sigilos e ritual e sigilos nórdicos. Agora nós vamos para gravação, né? Com o decreto e toda a ritualística
do ritual do sigilo, da cura da criança interior, liberação das amargas do passado e atenção plena, né? Então, começo aqui com o decreto, chamando os elementais, chamando a força das runas, seus espíritos, seus arquétipos, toda a sua energia, sempre com muita sabedoria, sempre com muito respeito e honra, não só aos meus ancestrais, mas toda essa energia ancestral que as runas possuem, né? Toda essa permissão que as runas possuem por serem muito antigas e muito sérias e muito sábias, carregam, né, por tantos séculos essa sabedoria e conseguindo essa permissão para esse processo ritualístico. Tá? Eu vou começar o decreto fazendo uma invocação aos seres sobrenaturais, seres elementares e aos seres nórdicos, né? Chamando os espíritos rúnicos para transformar todo esses temas aqui para o cliente. Neste momento eu me coloco na presença diante das forças do céu, da terra e dos antigos caminhos do norte. Abro este trabalho sob a proteção das divindades de luz, dos meus guardiões, da minha ancestralidade fortalecida e dos seres elementais que atuam em equilíbrio com a ordem divina. Que somente as forças autorizadas pela luz, pela sabedoria e pelo bem maior possam aproximar-se neste campo. Invoco Eir, a herveira, a curadora e conhecedora de todos os mistérios da restauração. Eir, presida este trabalho. Eir, presida essa ritualística. Conduzo a cura das dores antigas, das memórias de infância, das feridas emocionais e das partes da alma que ainda necessitam de amparo. Que suas ervas espirituais tragam alívio. Que suas mãos de cura restaurem equilíbrio e tudo aquilo que foi enfraquecido. Que sua sabedoria ensine minha alma a receber cuidado, proteção e acolhimento. Invoco Odin, Senhor da sabedoria, do conhecimento profundo e dos mistérios únicos. Odin, conduz a minha consciência para além das aparências, conectando-me lucidez para reconhecer minhas dores, coragem para atravessar minhas memórias e sabedoria para transformar aquilo que precisa ser transformado. Invoco Frigg, força materna guardiã do lar interior e conhecedora dos fios do destino. Frigg, acolha a minha criança interior em seu manto. Restaure nela a confiança, a segurança, o pertencimento e a capacidade de receber amor. Invoco Heimdall, guardião dos caminhos e sentinela das fronteiras. Heimdall, proteja este trabalho, vigie as entradas e saídas deste campo. Não permita interferências, invasões, desvios ou forças contrárias ao propósito dessa cura. Invoco as Nornes, tecelãs dos caminhos e conhecedoras dos fios que formam a minha jornada. Que os nós sejam revelados, que os fios emaranhados sejam compreendidos, que os padrões repetitivos possam ser desfeitos, corrigidos e ressignificados. Invoco Thor, força do trovão, protetor dos limites e rompedor das estruturas que aprisionam. Thor, conceda-me força para romper as amarras, quebrar as prisões interiores e estabelecer novos limites. Invoco Njord, Senhora das águas, dos movimentos e dos caminhos da prosperidade. Njord, faça fluir aquilo que permaneceu estagnado. Leve para longe as dores, os medos, os pesos que a minha alma não precisa mais carregar. Invoco Skad, Senhora do silêncio, da firmeza das montanhas e do inverno. Skad, ensina-me a permanecer inteira dentro de mim. Que eu encontre no silêncio a minha força e na presença o meu verdadeiro caminho. Invoco Suna, Senhora da luz solar e do novo dia. Suna, ilumine minha consciência, traga clareza, despertar e uma nova visão para a minha jornada.
Invoco os espíritos rúnicos da runa Ansus, a runa de comando. Pelo poder de Ansus, invoco o sopro sagrado, a palavra consciente e a direção divina. Espíritos do ar, forças da inspiração e mensageiros da sabedoria, sustentem este comando. Pelo sopro de Ansus, a minha palavra se torna clara. Pelo poder de Ansus, a minha intenção encontra direção. Pela sabedoria de Odin, cada palavra deste decreto alcança os campos que necessitam de consciência, cura e transformação. Eu decreto que este processo seja iniciado. Eu decreto que todas as forças únicas aqui chamadas atuem em ordem, equilíbrio e harmonia. Eu decreto que somente o que estiver alinhado ao meu bem maior seja ativado. Chamo os espíritos únicos de Algis, proteção e sustentação. Pelo poder de Algis, estabeleço proteção ao redor de minha criança interior, da minha mente, das minhas emoções e do meu campo espiritual. Guardiões de Sir, protetoras e forças ancestrais fortalecidas, sustentem este trabalho. Eu decreto que minha criança interior esteja segura. Eu decreto que ela possa revelar suas dores sem medo de ser novamente abandonada, julgada ou rejeitada. E eu decreto a criação de limites saudáveis entre mim e tudo aquilo que me invade, enfraquece ou desorganiza a minha energia. Algis, ergue sua proteção. Algis, fortalece o meu campo. Algis, recorda a minha alma que ela não está desamparada. Eu chamo pelos espíritos únicos de Berkana, cura da criança interior. Pelo poder de Berkana, invoco a força do ventre, da bétula, do acolhimento e do renascimento. Espírito das árvores, das ervas, da terra fértil e das forças materiais e maternais, aproximem-se em harmonia. E eu acolho a criança que fui. E eu reconheço os medos, a carência, a tristeza e as necessidades internas. Eu não a abandono. Eu não a rejeito. Eu não silencio sua voz. Eu decreto a cura das memórias de rejeição, abandono, humilhação, culpa, medo, insegurança e solidão. E eu decreto que minha criança interior receba o amor, o cuidado e a proteção que lhe faltaram. Eu a torno pela mão e digo. Eu a torno pela mão e digo. Você não está mais sozinha. Eu estou aqui. Eu vejo você. Eu escuto você. Eu protejo você. Berkana, restaura minha capacidade de confiar. Berkana, nutre a minha alma. Berkana, permite que a nova vida nasça dentro de mim. Agora eu chamo pelo espírito da runa Manás, o adulto consciente. Pelo poder de Manás, desperta a consciência do ser humano inteiro, responsável e presente. Ancestrais, protetores e guardiães da humanidade, sustentem a minha integração. Eu decreto que meu adulto consciente ocupe seu verdadeiro lugar. Eu assumo a responsabilidade de cuidar de mim. Eu deixo de agir, ou de exigir que minha criança interior enfrente sozinha aquilo que pertence ao adulto resolver. Eu reconheço os meus limites, minhas necessidades e minhas escolhas. E eu decreto a integração entre minha criança, meu adulto e minha consciência espiritual. Manás, organiza minha identidade. Manás, devolva-me o centro. Manás, fortalece a minha capacidade de agir com maturidade, compaixão e clareza. Agora eu chamo pelo espírito de Nautis, revelação das amarras. Pelo poder de Nautis, torno visíveis os nós, as necessidades não reconhecidas
e os padrões que sustentam as minhas prisões interiores. Nornas, revelem os fios que precisam ser compreendidos. Eu reconheço as amarras criadas pelo medo. Eu reconheço as amarras criadas pela culpa. Eu reconheço as amarras criadas pela carência, pela dependência, pela rejeição e pela necessidade de aprovação. Eu reconheço os padrões que me fazem repetir dores antigas no presente. E eu decreto que aquilo que estava oculto se torne consciente. Eu decreto que as falsas necessidades percam o seu domínio sobre mim. Eu decreto que as falsas necessidades percam o seu domínio sobre mim. Eu decreto que as falsas necessidades percam o seu domínio sobre mim. Eu decreto que nenhum padrão de sofrimento continue sendo confundido com amor, proteção ou pertencimento. Notis, revela o nó. Notis, mostra sua origem. Notis, prepara minha alma para a libertação. Eu chamo pelos espíritos únicos de Turizás o rompimento das amarras. Pelo poder de Turizás, invoco a força da ruptura consciente e da defesa sagrada. Ó grande Thor, sustente esse corte. Forças elementais de transformação atuem sob a ordem divina. Eu decreto o rompimento das amarras emocionais que me mantêm presa ao passado. E eu decreto a quebra dos contratos de sofrimento, culpa, medo, submissão e desvalorização. E eu decreto o encerramento dos padrões que ferem a minha criança interior. Eu rompo com a necessidade de me diminuir para ser aceita. Eu rompo com a crença de que preciso sofrer para merecer amor. Eu rompo com os vínculos que me mantêm dependente de aprovação dos outros. Eu rompo com todas as estruturas interiores que me afastam de mim mesma. Turizás, corta sem destruir minha essência. Turizás, rompe sem ferir minha alma. Turizás, devolva-me a força, dignidade e limites. Chamo pelo espírito de Lagus, liberação emocional. Pelo poder de Lagus, invoco as águas que limpam, conduzem e devolvem movimento à vida. Espíritos dos rios, das fontes, das chuvas e das águas profundas, sustentem a minha liberação. Eu permito que minhas emoções fluam. Eu libero as lágrimas que não pude chorar. Eu libero a raiva que precisei silenciar. Eu libero o medo que permaneceu escondido. Eu libero a tristeza, o sentimento, a culpa e as dores acumuladas. Eu decreto que minhas emoções deixem de ser prisões e se tornem mensageiras da minha consciência. Lagus, lava minhas memórias sem apagar os meus aprendizados. Lagus, leva embora o peso, mas preserva a sabedoria. Lagus, devolve o movimento ao meu coração. E eu permito que a vida volte a fluir dentro de mim. Eu chamo pelo espírito de Issa, presença e atenção plena. Pelo poder de Issa, invoco o silêncio, a pausa e a estabilidade. Espíritos do gelo, da neve e das montanhas silenciosas, sustentem a minha presença. Eu interrompo os pensamentos repetitivos, eu interrompo os impulsos automáticos, eu interrompo a fuga de mim, eu decreto o fim da dispersão que me afasta do momento presente. Eu retorno ao meu corpo, eu retorno à minha respiração, eu retorno aos meus sentimentos, eu retorno ao agora. O passado já não governa este momento, o futuro ainda não chegou, e neste instante eu estou presente. Issa, silencia o excesso.
Issa concentra a minha energia. Issa ensina a minha mente a permanecer onde meu corpo está. Eu respiro, eu observo, eu sinto e eu existo plenamente neste momento. Novamente. Eu respiro, eu observo, eu sinto, eu existo plenamente neste momento. Chamo pelo espírito de Dagas, integração e nova consciência. Pelo poder de Dagas, invoco a luz do novo dia, o despertar e a transformação consciente. Suna, ilumine este encerramento. Seres solares e alfar luminosos, sustentem a integração dessa nova consciência. Eu decreto o nascimento de uma nova relação comigo. Eu decreto que a minha criança interior seja acolhida, protegida e integrada. E eu decreto que as amarras rompidas não sejam reconstruídas. Eu decreto que as amarras rompidas não sejam reconstruídas. Eu decreto que a minha presença se fortaleça a cada dia. E eu decreto que a consciência substitua o automatismo. E eu decreto que a clareza constitua a confusão. E eu decreto que o amor consciente substitua a carência. E eu decreto que minha nova jornada seja construída com presença, maturidade e verdade. Dagas, ilumina aquilo que foi oculto. Dagas, integra aquilo que foi separado. Dagas, revela a nova consciência que nasce em mim. Selamento. E agradeço por presidir este trabalho. Odin, agradeço pela sabedoria e pelo comando. Free, obedeço pelo acolhimento. Heimdall, agradeço pela proteção. Frigg, agradeço pelo acolhimento. Nornas, agradeço pela revelação dos fios. Thor, agradeço pela força da ruptura. Nijord, agradeço pelo fluxo das águas. E assim é. Finalizado aqui os decretos, esse sigilo recebe uma dobradura especial. Aqui nós temos os sinetes, né? Que vão selar isso, esse sigilo energeticamente. Vamos fazer um pouquinho de fogo, né? De novo, vamos lá. Chamar para... Opa! Vamos chamar pelos elementais do fogo. Pelos seres de fogo de Muspelheim. Olha só, que dificuldade. Faz parte. Faz parte. Vamos lá, elementais do fogo. Tragam a sua energia. Vamos selar aqui, né? Opa! Força, elementais do fogo, se façam presentes para poder selar esse sigilo. E aqui a gente vai pedindo, né? Para o fogo queimar todas as dores dessa criança interior. Queimar todos os fios que me puxam, né? Puxam para trás.
trabalhando a atenção plena, estar no presente. Fogo queime todas as dores dessa criança interior. Libere das amarras. Vamos ver se aparece algum símbolo aqui, né? Geralmente aparece. Aqui tá aparecendo um dragão de fogo. Um dragão estelar. Os dragões também trabalham dentro dos rituais, né? Então agora eu vou selar com o sinete. Selado com sinete. Agora esse sigilo que foi traçado aqui, ele vai para dentro de uma caixa. Essa caixa também, eu não posso mostrar para vocês ela aberta, tá? Dentro dessa caixa tem um grupo de símbolos únicos que vão complementar o processo, né, desse ritual. Fica aqui dentro guardadinho durante 25 dias, né? Por que 25 dias? São o número de runas que eu trabalho. Cada dia representando uma runa e trazendo um arquétipo, acordando um espírito e trabalhando aqui esse grupo de temas desse ritual de sigilo nórdico. Quando eu abro, no 26º dia, que eu abro esse sigilo, geralmente aparece alguma informação na dobradura ou alguma manifestação de ectoplasma, né? E aí, no 26º dia, eu passo essas informações para o cliente, queimo, lanço ao vento. Esse trabalho do sigilo nórdico, ele fica em torno de 6 a 8 meses aí reverberando. Não quer dizer que ele leve todo esse tempo para alcançar esse ressignificar, né? Aqui, na verdade, mesmo é o tempo, para que o processo traga percepções, consciência e, na verdade, a transformação que o cliente precisa. Eu sou o Valkyrie Goveirg, Runemal, Vala e Hagedice.